As pessoas acreditarem que diante de problemas pessoais, elas estão meio que desincumbidas de realizar, né, o propósito de Deus que envolve servir outros. E, na verdade, eu quero trazer uma palavra ao seu coração justamente focado nesse entendimento que a palavra de Deus nos traz. Eu sei que, obviamente, há momentos ao longo da caminhada de um ministro que justificam uma parada. No entanto, nós precisamos entender que momentos de parar, eles estão muito mais na categoria de exceção do que na regra. Então, alguns exemplos de quando parar, né? Uma mensagem que me abençoa muito, ministrada pelo pastor Abe Uber, é a mensagem Duas Doenças que Destroem Líderes. Ele costuma, nessa mensagem, abordar dois extremos. De um lado, ele fala a respeito de Elias, que desanimou e parou antes da hora, desistindo do ministério, parou quando não devia. E, por outro lado, ele aborda a vida de Sansão, que mesmo em pecado, mesmo precisando parar, nunca parou a ponto de poder se consertar ou de se tratar. E a verdade é que muitas vezes líderes estão vagueando entre esses extremos. A gente percebe gente que deveria ter parado e não para, a gente percebe gente que não deveria parar e acaba desistindo. Mas a pergunta é, quando parar? Eu acredito que, se entendermos o princípio bíblico de que liderança é baseada no exemplo, então, um dos motivos para se interromper o ministério é quando existe falta de exemplo. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu esmurro o meu corpo, eu o reduzo à escravidão. Ele diz, para que depois de ter pregado aos outros, eu não venha a ser desqualificado. Do que é que Paulo está falando? Quando ele fala de reduzir o corpo à escravidão, esmurrá-lo, ele não está falando de algo literal, mas ele está falando a respeito de exercer domínio próprio e controle sobre a carne, subjugando ela. E, obviamente, a razão pela qual ele fazia isso é explicada por ele mesmo, quando diz, para que depois de ter pregado aos outros o que se deve e o que não deve fazer, eu mesmo não venha a ser desqualificado. O que desqualifica um ministro? Vamos trabalhar a ideia de que, hipoteticamente, Paulo pudesse ter tropeçado numa dessas áreas contra as quais ele prega. Vamos falar de um tropeço, uma queda, um escândalo ministerial, só por alguns instantes, de modo hipotético, envolvendo a vida de Paulo. Quer fosse um desvio de fundos, recursos financeiros, né, um problema moral, o que quer que seja. Significa que Paulo, depois de ter tropeçado, ele perderia o conhecimento bíblico que ele tinha? Não. Então, ser desqualificado não é ter a sua habilidade comprometida. Vamos supor que isso tivesse acontecido com Paulo. Ele perderia a experiência que, como implantador de igreja, ele desenvolveu ao longo dos anos? Não. Ele perderia a capacidade de orientar ministros mais novos por ter tropeçado? No sentido de habilidade, conhecimento e informação, não. No entanto, porque o exemplo teria sido comprometido, ele perderia a autoridade para funcionar naquele lugar que ele ainda tinha uma capacidade natural de exercer. E nós precisamos entender que liderança é baseada no exemplo, e quando o exemplo é comprometido, isso não significa necessariamente que tudo terminou para um líder ou para um ministro. No entanto, uma pausa é necessária para que o exemplo possa ser reconstruído. E falando em exemplo, uma outra área que a palavra de Deus trata com muita clareza sobre essa importância é a questão